Uma cicatrização boa também ela não gera dor nem coceira. Geralmente ela é linear, ela é quase imperceptível. Além disso, a cicatrização ruim, às vezes como tem essas hipertróficas, né, que elas são maiores, exacerbadas, tem as atróficas, que são aquelas afundadas. A gente vê muito de cicatriz atrófica, por exemplo, na cicatriz de acne, né? Que é aqueles furinhos no rosto, acaba ela afundando um pouquinho. E ela é o extremo, né, do oposto do queloide e da hipertrófica. Além disso, a cicatriz ela pode ter uma contratura, né, uma formação de uma brida, e quando ela limita a movimentação. Então, às vezes, o paciente tem rala uma região, queima uma região de dobra e tem aquela cicatrização de uma ferida por segunda intenção. E a gente diz que uma cicatriz é por segunda intenção é quando ela não foi coaptado as bordas não se juntaram e aí ela, nesse processo de cicatrização, ela vai contraindo e fecha. E pode ter uma cicatriz causando uma contratura e até mesmo limitação do movimento. Então, cicatrizes em regiões de articulação, de juntas, podem causar essa limitação de movimento. E às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia para liberar essa cicatriz e redirecionar a cicatriz, né? E a gente chama isso, tem um nome que é zetaplastia, que a gente faz uma transposição da pele e essa transposição dá reposiciona a pele de uma forma que ganha tecido naquela região que está faltando e reposiciona as linhas de tensão. E aí esse reposicionamento pode favorecer o processo de cicatrização e tira aquela contratura, né? Aquela brida. E a questão de até... Você citou quando começa a coçar, a arder. Quando que acaba se tornando uma questão de alerta, né? Porque a gente sabe que no momento que a pessoa passa por uma cirurgia, até uma lesão, que precisou fazer qualquer tipo de como é que se diz? Até não foi para o hospital, né? Fez alguma questão de primeiros socorros ali mesmo. Isso. Tem essa preocupação no começo, porque fica feio ali a situação, né? Para ficar mais simples das pessoas entenderem. E a pessoa está sempre olhando ali. Será que está melhorando? Será que... Ou passou pela cirurgia, né? Nesse processo. Quando que se torna um sinal de alerta? Que as pessoas precisam, tive um problema com a cicatriz, preciso procurar um médico, voltar no médico, porque não está legal. Bom, realmente a cicatrização ela tem que ser conduzida. Não adianta deixar acontecer sem nenhum cuidado. Então, o acompanhamento médico seria o ideal, né? O médico está participando de um processo de cicatrização ou mesmo uma equipe multidisciplinar. Não necessariamente o médico, mas uma equipe de enfermagem bem treinada pode ajudar a identificar uma cicatrização ruim. Mas, geralmente, em torno de 3 meses, a cicatriz já terminou essa maturação, né? Então, ela vai tem divisões, né, de cicatrização, por exemplo, de fase inflamatória, proliferativa e reparadora. Mas também tem outras classificações, até fase de coagulação, fase de inflamação, fase proliferativa e reparação e remodelação. Então, a classificação não é o que importa, né? Na verdade, é que e essas fases não são fases que acontecem. Terminou essa fase, então eu estou na outra. Na verdade, elas vão se intercalando, caminhando juntas, e vai depender toda de uma cascata de coagulação. Então, se teve coagulação, né? Então serve para, por exemplo, os vasos que estão sangrando pararem de sangrar, né? Então é uma fase que tem migração de tecidos de defesa, né? Células de defesa, né? Os neutrófilos, os macrófagos. Então eles vão migrar para aquela região que teve uma para poder defender o corpo, aquela região. O que eu preciso fazer? Por isso que tem secreção, tem liberação de citocinas. Citocinas são pequenas substâncias que vão
conduzir esse processo de cicatrização. Então, vai ter uma produção de colágeno. Nessa fase, o colágeno que é produzido, existem vários tipos de colágeno, mas na cicatrização começa pelo colágeno tipo 3. E só lá na frente que ele começa a ter na verdade, ele começa a ter substituição por colágeno tipo 1, mas ele só começa a ter mais colágeno tipo 1 depois na fase de remodelação, né? Então, o tempo, por exemplo, com umas 3 semanas, a tensão de uma cicatriz que tenha sido bem conduzida está em torno de 20% a 30% de uma cicatriz, de uma pele normal. Já depois, com 6 semanas, vai estar em torno de 40% a 60% de uma tensão de uma pele normal. E só depois de 3 meses vai estar em torno de 60% a 80%. Nunca vai atingir, uma cicatriz vai atingir a mesma força de tensão de uma pele normal, né? Então, eu falo força de tensão porque se você chegar numa cicatriz, né, que está com 10 dias e fizer força em cima, você abre os pontos, né? Então, porque não deu tempo de cicatrizar. Então, esses processos de cicatrização, eles devem ser bem conduzidos. E essa condução depende de antes da cirurgia, já ter uma pele com bom preparo, ver as doenças que o paciente tem. Às vezes o paciente tem diabetes, tem pressão alta, tem alguma doença do colágeno, tem algum antecedente de uma cicatriz ruim, né? Tem os pacientes que já teve outra cirurgia. Foi bem a cicatriz? Tem gente que já fala, olha, doutor, cicatriz super bem, ó, doutor, eu tenho aqui um queloide, que geralmente não é queloide, é uma hipertrófica, mas o médico precisa examinar o paciente antes para saber o histórico de cicatriz desse paciente para poder conduzir essa cicatriz. Cigarro, o paciente tem que suspender antes, né? Não adianta chegar e suspender no dia da cirurgia, tem que ser pelo menos 10 dias. Na verdade, deveria muito tempo antes suspender o cigarro. O cigarro, ele causa uma isquemia local, então ele prejudica a cicatrização. Então, e ele tem que ficar também sem fumar no pós-operatório. Paciente que vai tomar sol, até tive uma paciente que eu quase suspendi a cirurgia porque eu vi ela com 10 dias da cirurgia, estava ótima, estava preparada para a cirurgia. Ela foi tomar sol e chegou descascando na cirurgia, com a pele toda ressecada. Isso piora e muito a cicatrização. Então, o preparo da pele. Então, se a pele ressecada é ruim para cicatriz, então, poxa, vamos hidratar a pele, vamos passar um hidratante. Às vezes a gente pode até manipular um hidratante melhor para aquela pele, né? Para o pós-operatório dela e até mesmo na cirurgia plástica a gente faz até para evitar a estria, quando vai aumentar, fazer um aumento de mama. Então tem como você preparar a pele não só para cicatriz, mas no contexto geral. E no pós-operatório a gente não pode deixar úmido a cicatriz, né? Então você vai deixar aquele curativo ficar úmido, entra a água do banho, ou mesmo sai secreção dele suja, então o risco de aumentar a infecção, né? Então a gente tem que cuidar desde o começo, ter a orientação do curativo estar seco. Então a gente pode orientar o paciente, né? Deixar o curativo seco. A gente pode orientar o paciente a lavar a ferida, como lavar a ferida, que produto pode passar na ferida, que produto não pode passar na ferida. Depois, evitar o sol. Então, evitar o sol é fundamental. A cicatrização normal vai durar pelo menos 3 meses, né? Vai estar em torno de 3 meses, então não é um tempo de exposição solar. E não quer dizer que todas sejam 3 meses, pode durar 6 meses, 1 ano. Então,